Quero que a gente abra a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12, 1 ao 4. Nós temos como colocar no telão. Vou ler a versão que tem aqui de vocês. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olha o 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Essa história de Abraão, um homem que decidiu obedecer à voz de Deus e viver pela fé. Diga comigo: o justo pela fé viverá. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que pela fé Abrão, quando obedeceu, Hebreus 11, vai dizer que ele saiu sem saber para onde ia. Isso lhe foi imputado como fé. Um homem, e por isso hoje ele é o pai da fé, não é verdade? Inclusive todos nós somos chamados de filhos de Abraão por causa desse homem de fé. E quando eu me converti, para quem não sabe, minha vida é bem... Eu estava até falando, o pastor Marcos estava me levando no carro. Eu falei: pastor, eu nem sei, eu já morei em tantos lugares. Eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais. Eu falo que os mineiros vão dominar o mundo, né? Tem alguém de Uberlândia aqui? Aí, ó, os 3 aqui. Depois eu fui para o Mato Grosso. Depois eu fui 6 anos para os Estados Unidos. Fiz o High School e o Bible School lá. Depois eu fui para a Europa, fiquei 10 anos. E eu vou contar como que eu fui para esses lugares. A minha mãe me levou para os Estados Unidos com 14 para 15 anos. Eu não tinha nenhuma experiência com Deus, não me considerava cristão. Minha mãe era aquela mulher de oração, de jejum. Eu tive um encontro com Deus sobrenatural, ali com os meus 15 anos, literalmente sobrenatural. Eu teria que fazer uma pregação sobre essa experiência, então não dá tempo, porque eu tenho que falar outro assunto hoje para você. Mas me converti genuinamente, tive um encontro profundo com Jesus, e automaticamente eu já comecei a pregar a palavra com 6 meses de crente. E nessa época minha mãe me levou para uma cruzada de milagres do Benihim. E eu nem sabia que existia milagres na igreja. Estava novo convertido, fresquinho, sabe? Saí do forno. E eu lembro que eu sentei perto dos cadeirantes, porque eu queria ver se era verdade que cadeirante levantava, né? E eu não me decepcionei, meu querido. Eu vi aquela glória, né, diante dos meus olhos, e eu era apenas um menino. E eu vou lembrar, talvez foi a segunda oração mais importante da minha vida. Eu estava trancado no quarto, eu peguei a Bíblia, coloquei em cima da minha cabeça, nessa posição que eu estou aqui agora, e eu dei um grito dentro do quarto. Com 16 anos, novo convertido, eu disse: eu quero conhecer o Deus da Bíblia do jeito que está na Bíblia, com tudo que tem na Bíblia, senão eu não quero. Aí eu orei aquele dia, nunca vou esquecer daquela oração. Foi uma das primeiras orações, com 16 anos de idade. Eu disse: se aqui tem ressurreição de mortos, eu quero ver. Se aqui o cego enxerga, eu quero ver isso acontecer. Eu quero ver o Deus dono do ouro e da prata, tudo que tem aqui. Eu quero ver exatamente como está na Bíblia. Não quero viver da experiência dos outros, nem de leitura de livros. Eu quero vivenciar o Deus da Bíblia. Assim começou minha jornada do Evangelho com Cristo. E eu já tinha a experiência de ter visto os milagres na minha frente, então eu sabia que era possível. Só não sabia como e nem sabia o preço que eu teria que pagar. Agora, quero dizer algo para os irmãos. A Bíblia vai falar que todos nós temos grandes promessas.
E eu acho que a palavra número 1 que eu encontro na vida dos irmãos, aonde eu viajo, pelo mundo inteiro, é a palavra frustração. Às vezes você olha no rosto dos irmãos e você vê frustração. Frustração financeira, frustração ministerial, frustração. E muitos dizem, eu estou esperando em Deus. E você volta 5 anos depois, irmão, e agora? Continuo esperando em Deus. Aí o irmão morre. E o último versículo que ele falou foi, estou esperando em Deus. E não viu nada. Talvez você está aqui hoje e tenha uma frustração. Talvez você está aqui hoje e já, inclusive, desistiu. Desistiu de ter uma grande igreja, desistiu de construir uma grande empresa, desistiu de pregar nas nações e no mundo, desistiu. Mas eu quero contar algumas histórias para você que vai fazer você sonhar de novo. Amém? Eu quero dizer que o chamado, as promessas de Deus, exige, número 1, se você vai anotar, é renúncia. Diga comigo, renúncia. Então eu vou falar de alguns pontos aqui, pelo menos uns 4, 5, tem uns 5 ou 6 pontos que eu vou falar para você. Tudo começa com uma renúncia. Ninguém vai viver o propósito perfeito de Deus sem renúncia. A primeira exigência para viver o propósito de Deus na sua vida é renúncia. Primeira coisa que Deus falou, Jesus falou para os discípulos é, larguem tudo e me seguem. Eles já tiveram que renunciar ao barco, tiveram que renunciar à cobrança de impostos, tiveram que renunciar uma vida cômoda. Hoje, meu querido, nós vivemos um evangelho muito diferente. Hoje os coaches, tomaram conta dos nossos púlpitos. E os coaches nos ajudam a viver uma vida cômoda, uma vida diferente. É uma pregação um pouco diferente do que nós estávamos acostumados lá atrás. Eu sou do tempo onde eu vi a pregação de largar tudo para seguir Jesus. Eu sou do tempo onde o pecado ainda era pecado. Eu sou do tempo onde o crente ele tinha que jejuar, ele tinha que ser batizado com o Espírito Santo, ele tinha que fazer propósito com Deus, subir monte. Tem alguém dessa época aí, não? Hoje é uma pregaçãozinha meia mamão com açúcar. Não, tá tudo bem, é isso mesmo. Cada um tem um pecado diferente, vamos para o céu. Eu não quero ir para o céu só, meu querido. Eu quero que o céu venha na terra enquanto eu estou vivo. Tem alguém que quer ver o céu na terra? 4 pessoas. Tem alguém que quer ver o céu na terra? Eu não vou descansar enquanto não ver o céu chegar na terra. O Pai Nosso não diz, Pai Nosso que está no céu, me leva para o teu reino. Pai Nosso que está no céu, o quê? Já sentiu uma unção mudar nesse ambiente. Porque Deus se move aonde tem fome. Onde não tem fome, Deus não se move. Diga comigo, não existe glória de Deus sem renúncia. O meu pai, muitas histórias que eu vou contar tem a ver com o meu pai. Meu pai é médico. Meu pai tem 3 especialidades médicas. O meu pai é pediatra. Ele é ultrassonografista muito especializado na área dele e legista. Difícil achar alguém que tem 3 especialidades e ele atua nas 3. E ele lê livros em inglês dessa grossura. Meu pai é muito inteligente. E meu pai é presbiteriano, irmão. Daqueles raiz antigo. E eu me converti no meio dessa unção, desse fogo e dos milagres. E você vai entender daqui a pouco uma história que eu vivi com ele sobre isso. O sonho do meu pai é que eu fosse médico. O sonho dele era que a gente montasse um hospital e eu seguisse a carreira dele. E eu pude ver um dia nos olhos dele, o dia que eu falei para ele que eu ia ser missionário. A decepção no olhar dele. Rapaz,
Eu estudei a vida inteira, tudo que eu tenho, agora meu filho vai ser missionário. Diga comigo, renúncia. Eu lembro o dia que o meu pai olhou para mim e falou: filho, depois você faz a obra. Olha o que ele disse para mim: eu vou pagar a faculdade que você quiser particular, custe o que custar. Vou te dar um carro e vou te dar um apartamento. Você já imaginou um jovem que não tem nada ouvir isso da boca do pai? Que jovem que não quer um carro? Que jovem que não... Em Goiânia ele ia me dar um apartamento para morar, sem pagar aluguel, e ainda a faculdade que eu quisesse. Eu lembro que eu nunca fiquei tão triste na minha vida em vez de ficar feliz. Eu fui para o quarto, eu chorava. Meu pai falou: você está chorando de tristeza? Eu falei: não, pai, não. Eu queria falar que não. Ele falou: não, esse choro aí é de tristeza. Aí eu cheguei para ele e falei: pai, se o senhor puder comprar um avião só de ida para mim, para a missão, é o que eu quero. Eu não quero. Deus me chamou para a obra. Mas muita gente não tomaria a decisão que eu tomei. Ah, não, depois eu faço a obra. Eu chamei todos os adolescentes ao meu redor, lá na minha igreja, esse dia atrás, eu estou pregando com eles, eu ponho eles em cima do púlpito agora, assim. Eu disse para aqueles adolescentes, eu disse: hoje Deus me levantou como um homem de Deus que está impactando muitas nações, porque quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu não dei a minha vida para o diabo, para dar para Deus, só depois, quando eu fosse mais velho. O melhor da minha vida eu gastei no Evangelho. A minha juventude eu gastei no Evangelho. Eu me converti aos 15 anos, eu nunca me desviei, comecei a pregar com 16 anos. Eu fui consagrado evangelista com 17 e eu fui consagrado, ordenado como ministro das Assembleias de Deus Americanas com 19 anos. Fui um dos ministros mais jovens consagrados lá. Primeira cruzada de milagres que eu fiz, eu tinha 17 anos de idade. Eu gastei a minha vida, a minha juventude. Mas foi uma renúncia muito grande, meu querido. Porque ninguém acredita em você nessa época. Ninguém te chama para pregar. Você não tem nada. Eu lembro que eu tinha mudado para os Estados Unidos. Como eu disse, eu me converti lá em Boca Raton, na Flórida. E eu fiz o seminário bíblico, eu me formei com 19 anos, fui consagrado. E quando eu fui consagrado, eu fiquei esperando o microfone. Falei: pronto, agora eu vou me dar um culto, alguma coisa para fazer. Eu não fazia nada. E ninguém me dava nenhuma oportunidade para fazer nada. Eu visitava os hospitais porque eu queria orar por alguém, porque eu queria fazer alguma coisa, mas a igreja não tinha um destino para mim. Não tinha um trilho para mim poder me tornar um pastor de uma congregação. A igreja não tinha visão, era uma igreja que já estava velha e era aquilo ali mesmo. Eu entrei em desespero, eu passei um dos piores anos da minha vida, trabalhando, dirigindo caminhão nos Estados Unidos, e eu: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E um dia o Espírito Santo, eu ouvi alguém dizer a palavra Espanha, aí o meu coração queimou. Eu falei: Espanha? Eu não falo muito bem espanhol, não conheço Espanha, mas algo falou para mim que eu tinha que ir para lá. E eu busquei a Deus, jejuei, orei, e eu lembro uma vez, o que eu vou contar aqui, irmão, é heresia, tá? Já avisei que é heresia para você não fazer, tá bom? Amém? Eu entrei num desespero tão grande num jejum, que eu pensei: eu estou ficando louco esse negócio de Espanha, porque eu não conheço nenhuma pessoa que mora lá. Eu nem sabia que Barcelona estava na Espanha, irmão. Sabia nada. E eu entrei num desespero tão grande que eu peguei a Bíblia num jejum, abri a minha Bíblia, fechei o olho, falei: Deus, agora é o seguinte, eu vou colocar o dedo. Por isso que eu estou falando que é heresia. Não façam isso, amém? Porque vai que fala assim: Judas foi e se enforcou. Só que eu estava desesperado. Então, não é doutrina, é uma experiência própria. Então você nunca toma isso como doutrina, foi uma experiência própria.
Era desespero. Eu falei, Deus, é agora. Se o Senhor não falar nada a ver com Espanha ou uma missão, eu nunca mais vou pensar nisso. Porque eu estava achando que eu estava ficando maluco. Aí eu fechei o olho e pus o dedo assim, abri. Quando eu abri o olho, estava numa folha antes do livro de Romanos, na Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, aqui, acho que todo mundo teve essa Bíblia na época. E estava escrito assim, ó, o propósito do livro, autor do livro. Você já viu essa folhinha que tem antes, às vezes, de estudo? E estava escrito assim, propósito. Embaixo da palavra propósito estava escrito assim, Paulo preparava sua viagem missionária para a Espanha. E o meu dedo estava na palavra Espanha. Era só trocar Paulo por Pedro. É heresia, não faça isso. Isso é coisa minha. Experiência própria, segredos do coração. Fechei a Bíblia, liguei para minha mãe e falei, mãe, me ajuda a comprar uma passagem para a Espanha. Ela, Espanha? Eu falei, e eu vou, se tiver um voo depois de amanhã, em 48 horas, eu vou vender tudo que eu tenho, fechar o que eu tiver, conta no banco e vou embora. Aí ela disse, eu estou com a dona da agência de viagem na minha cadeira, ela é cabeleireira, e a dona da agência ligou na agência e ela só tinha um assento no avião. Eu falei, esse é o meu. Quando eu cheguei lá, como missionário enviado por mim mesmo, eu peguei $300 emprestado com a minha mãe, era o único dinheiro que eu tinha, e eu não tinha onde dormir. Quase indo para o avião, ela conseguiu o telefone de uma mulher que morava lá, que me recebeu para dormir no chão alguns dias, e não tinha lugar nem para dormir, mas eu fui obediente. E aí nós estamos falando que além da gente ter renúncia, diga comigo, o preço de obedecer a Deus. Muita gente quer viver a glória de Deus, mas não quer renunciar e nem quer obedecer. E a obediência é primordial para você ver o melhor de Deus na sua vida. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui, meu querido e minha querida irmã? Que talvez você tenha algo extraordinário que Deus quer fazer na tua vida, mas você quer tudo de mão beijada, você quer que seja fácil, você quer que a coisa chegue na sua mão, você quer que alguém venha, te coloque no avião, pague tudo e te deixe, se tiver tudo bonitinho eu vou. Eu quero ver você sair sem saber para onde ir, porque ele não sabia nem para onde ele ia ir. Abraão, olha o preço, sai da tua terra, da tua parentela, sai do conhecido. Diga comigo, tudo que Deus tem para mim está no desconhecido. A gente gosta da zona de conforto, mas o milagre nunca está na zona de conforto. O milagre nunca está dentro do barco, o milagre está fora do barco. É aí que você anda sobre as águas. Diga comigo, o milagre nunca está dentro do barco. O milagre está quando eu sair do barco e andar pelas águas. Então eu tive que pular do barco, sair de perto da minha mãe, sair de perto dos meus irmãos, sair onde eu estava a minha igreja, sair do meu emprego para um país que eu não conhecia, apenas obedecendo uma palavra, vai. Com 20 anos de idade, 19, 20 anos e $300 no bolso, sem saber nem onde eu ia deitar para dormir. Quem tem uma palavra tem tudo. Se você, aonde você estaria hoje se você estivesse andando na palavra que Deus te deu, ó? Porque Pedro não andou sobre as águas. Pedro disse para Jesus, diga que eu vá. Diga comigo, Pedro. Não, me ajuda, agora me ajuda aí. Diga, Pedro não andou sobre as águas. Ele andou sobre uma palavra.
Para de andar no natural e caminhe sobre uma palavra. Céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece. Essa palavra permanece. Essa palavra te sustenta. Essa palavra pega as tuas contas. Essa palavra te cura. Essa palavra te restaura. Essa palavra não te deixa afundar. Aleluia. Você vai ter que romper com a lógica natural. Ah, não tem lógica. E sabe o que acontece? Se você der ouvido, porque a tua família vai falar, teus amigos vão falar, todo mundo vai dizer, você é louco. Irmão, se não disser para você que você é louco, então não é fé. Você acha que todo mundo falou para Pedro, é isso mesmo, Pedro, desce do barco, vai. Você acha que estava todo mundo, tá louco, cara, vai andar sobre as águas. Hoje vocês estão tudo assim, nossa, que história linda. Mas você acha que no dia que eu peguei o avião, o que meus amigos acharam? Você é louco, esse menino é doido, não dá um mês para voltar. Cheguei lá, encontrei uma igreja, mais ou menos uma igrejinha, estava começando, o pastor estava tentando fazer alguma coisa ali, é uma coisa assim. Cheguei lá e falei, oi, tudo bem, pastor, tal. Ele me recebeu, falei, pastor, o negócio é o seguinte, eu vim para pregar, eu vim para ser usado, eu vim aqui para orar. Ele começou a rir de mim, ele falou, Medina, você está na Espanha, porque é menos de 1% de crente na população inteira. Você está numa terra aqui, em terra missionária, aqui não tem pregador, aqui não tem nada, isso não existe. Se você pregar uma vez cada 6 meses, ache bom. Falei, não, pastor, Deus me falou para mim que eu ia vir fazer uma obra, que algo ia acontecer nesse país. Não estou brincando, ele deu risada na minha cara, pastor. Ele falou, você vai ter que arrumar um emprego urgente, senão você vai passar fome. Eu falei, pastor, eu trabalho desde os 11 anos, não tem problema trabalhar. Mas eu quero fazer a obra, deixa eu fazer a obra. Ele falou assim, nós não podemos evangelizar. Eu falei, não, porque senão eles vão descobrir onde nós estamos. Uma conversa. Daí vão fechar a nossa igreja. Eu falei, esse pastor é doido, não pode evangelizar, se eu vou saber onde eles estão. Eu falei, não está comigo, esse negócio não é comigo não. Aí eu fiz um currículo, que eu tinha que ganhar dinheiro para poder sobreviver. E mandei para todos os lugares que estava lá na internet anunciado. E coloquei no currículo que eu falava inglês fluente, para ver se isso abria alguma porta para mim. E aí quando o meu dinheiro já estava acabando, eu não lembro se estava faltando 40 euros no meu bolso para acabar o dinheiro, me chamaram para uma entrevista. Eu falei, tá aí, agora eu arrumei um emprego, vai dar certo. Senhor, abençoe essa entrevista. Estava no sul de Madrid, peguei um trem. Alguém já foi na Espanha aqui? Não. Fevereiro, irmão, frio. Peguei o trem, subi até San Sebastián de los Reyes, lá no norte de Madrid. Paguei caro, peguei 2 trens, eu tive que fazer, porque era muito longe o lugar, para fazer essa tal dessa entrevista, para ver se eu arrumava um emprego. Frio. Quando eu tinha vindo da Flórida, não estava acostumado com frio, nem tinha roupa de frio. Eu estava com terno ainda, pentecostal ainda, irmão, aquele que vem até aqui assim, ó. Cheguei no lugar, irmão, você não vai acreditar. Eu conto para vocês essa história, não? Vocês não vão acreditar, irmão. Em cima eu vi lá o número da rua e tal, certinho. Era o endereço certinho que estava aqui. E em cima tinha praticamente o tamanho de um outdoor, uma placa assim, com uma bruxa. Estava escrito assim, magia branca, magia vermelha e magia negra. A entrevista era com a bruxa, que ela queria contratar alguém que falasse inglês. Eu falei, pronto, o pastor disse que eu vou passar fome. Uma bruxa que é a única oportunidade de emprego. Irmão, eu fiquei tão indignado, sem dinheiro, no frio, viajando de trem até chegar lá. Eu fiquei tão indignado, fiquei com tanta raiva. Falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu virei as costas e fui embora. Eu dei uns 4 passos, o Espírito Santo falou assim, entra e prega para essa bruxa. Eu falei, não. A parte de baixo era de vidro. Irmão, sem brincadeira, era uma loja de bruxaria. Lá dentro tinha estátua do meu tamanho, de demônio.
demônio com genitais, demônio vermelho, tinha pena, tinha cristal, tinha tudo que você imaginar, e gigante. Nem no Brasil eu tinha passado na frente de um terreiro de macumba na minha vida. E a cara da bruxa lá assim, magia negra. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, vou embora, esse negócio é de doido, tá louco. Nem no Brasil eu passei na frente de um terreiro de macumba. Eu nunca tinha visto um terreiro de macumba na minha vida. Aí eu fiz uma prova quando eu falei, Deus, se aparecer alguém de vermelho lá naquela esquina eu vou. Aparecia na hora, eu falei, meu Deus, será que eu estou vendo coisa? Tudo experiência própria, tá? Não é para você fazer isso. Falei, não, se alguém de branco encostar no meu ombro e conversar comigo, eu vou. Eu fiquei sentado assim na pracinha, assim, veio alguém de branco, apertou assim, você sabe a rua, tá? Eu falei, não sei de rua nenhuma aqui não, eu sou turista. Falei, pronto, eu vou ter que ir lá, o coração acelerado a mil. Pensei assim, essa mulher vai me sacrificar para o Satanás. E ninguém sabia onde eu estava. Não tinha ninguém no planeta Terra que soubesse que eu estava lá. Falei, pronto. Aí, depois que essa pessoa de branco falou comigo, eu cheguei perto, o Espírito Santo falou para mim assim, maior é o que está em ti do que o que está lá dentro. Aleluia, então vai. Aleluia. Aleluia. Os irmãos falam aleluia, né? Vou levar todo mundo no terreiro para pregar lá. Quero ver se vem. Aleluia. Chamei a campainha. Veio uma mulher lá, uma recepcionista. Eu falei, rapaz, essa bruxa tá chique, tem recepcionista. Quando eu entrei, irmão, tinha o dobro de demônio lá dentro que eu tinha visto pela janela lá de fora. Aí a mulher falou assim, ó, daqui a pouco ela vai mandar você descer. Eu falei, descer aonde? Ela disse, no porão. Falei, pronto, bruxa no porão, filme de terror. Na Espanha, num lugar que ninguém sabe onde eu tô. Aí, irmão, eu tava nem aí mais. Eu sabia que ela imaginava que eu ia ser o tradutor de inglês, alguma coisa. A recepcionista, eu comecei a falar em língua lá no meio eu ficava olhando porque os demônios, falava, ela vai achar que eu sou russo, qualquer coisa, eu tô nem aí. E eu orando em língua, enfrentando os demônios. Eu olhava no olho daqueles capetas assim e repreendi em nome de Jesus. Daqui a pouco a recepcionista disse, ó, pode descer. Aí ela abriu uma porta assim, em cada degrau tinha um demônio. Quando eu cheguei lá embaixo, a bruxa estava sentada num trono, literal, um trono. A parte de trás das costas dela encostava no teto do lugar, assim, gigante, assim. E uma mesa verde com símbolos no meio. Em vez de ter uma flor, tinha uns chifres, assim, um arranjo de chifre, uma coisa horrorosa. E ela tinha um bolo de colar, assim, que ficava pendurado nela, e um turbante. Aí eu cheguei, fui entrando, cheio do Espírito Santo. Aí ela olhou para mim e disse, bom dia, eu sou... Aí ela falou em espanhol, né? Eu sou Estrella. O nome dela talvez era Estrela, né? Estrelas. E ela disse, sacerdotisa de Oiá. Eu falei, eu sou Pedro Medina, tudo bem? Ela disse, você trouxe o teu currículo? Eu falei, trouxe sim. Aí eu estava com o currículo no bolso. Eu disse para ela, mas eu não vim procurar emprego. Ela olhou assustada. Eu falei, eu venho em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, trazer uma mensagem para você. Eu falei, Deus me trouxe lá dos Estados Unidos, porque nenhum homem teria coragem de descer aqui embaixo para te falar o que eu vou te falar. E eu falei, Deus, o que eu tenho que falar? Não sabe que foi uma milésima de segundo assim, irmão, que Deus, e agora? O que eu falo para essa mulher? Foi ter uma mensagem do céu para você. Porque quando a gente profetiza na igreja, dá tempo de você pensar, você fica falando em língua, aí vem. Lá não tinha. Quando você vê o profeta profetizando, falando em língua, é porque na hora que ele está falando em língua, está vindo a mensagem. Quem sabe o que eu estou falando aí? Tem pentecostal aqui, não? Tem uns que estão boiando, mas eu não sei do que o senhor está falando. Quem sabe do que eu estou falando? Então lá não tinha como ficar fazendo a pausa em língua para vir a mensagem. Eu falei, e Deus manda te dizer. Eu falei, eu mando dizer o que, Senhor? Aí o Espírito Santo foi muito claro na hora. Porque quando você abre a boca, Ele enche a tua boca. Eu disse, você tem feito todo tipo de trabalho e invocado todas as entidades que você conhece para resolver um problema pessoal seu, mas nenhuma em todos esses anos conseguiu resolver.
Eu vim te dizer, vim aqui dentro te dizer que só Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem a solução do seu problema. Aí eu fiquei peitudo e falei: você sabe muito bem do que eu estou te falando. Aí ela baixou a cabeça. Quando ela baixou a cabeça, eu sabia que Deus estava falando com ela. Aí eu comecei a pregar o evangelho para ela. Eu disse: Jesus vai resolver o seu problema. E além disso, Deus tem um chamado na sua vida. Você tem um dom de Deus, só que você tem usado para as trevas. Deus quer te tirar das trevas e te levar para a luz. E preguei, irmão. Aí você sabe, né? Ela estava de cabeça baixa. Quando eu terminei de pregar para ela, ela levantou a cabeça e ela disse assim: eu precisava saber se Deus me amava. Eu disse: eu vim aqui para dizer. Você fez essa pergunta para ela? Ela falou sim. Deu meu currículo, falou: meu número de telefone está aí. Para você, se quer saber mais de igreja, eu arrumar um lugar para você ir, ou quer saber, ou quer uma Bíblia, o que você precisar de Jesus, você me liga, está aí meu telefone e eu preciso ir embora. E eu fui embora. Vai que ela muda de ideia aí. Aí eu cheguei lá fora, irmão. Na hora que abriu a porta de fora assim, senti aquele frio de novo, dinheiro que não tinha no bolso, nada de emprego, pregando para uma bruxa, num país que não era meu, ninguém me conhecia, eu não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha rumo, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigo, não tinha irmão, só tinha Deus. Então eu tinha... Agora escuta o que ele falou para mim, porque eu comecei a reclamar. Falei: ah não, Deus, que coisa, eu aqui pregando para bruxa, nesse frio. O Espírito Santo disse assim: cala-te. Foi a única vez que eu ouvi Deus mandar eu me calar. Ele disse: a entrevista não era com ela, era comigo, e você está aprovado. Ah, irmão, aquele dia eu cresci, porque aquele dia quando ele disse: você está aprovado, você está contratado. Aí eu voltei e contei para o pastor lá que falou para mim, né? Eu falei: eu estou contratado por Deus. Ele riu mais ainda. No outro dia eu recebi um convite para pregar. O ministério vai começar. Aí fui pregar numa igreja brasileira lá no centro de Madrid. Fui de metrô, cheguei, o louvor já tinha começado. Não conheci o pastor. Aí sentei lá. Pastor, eu fui pregar lá porque um conhecido que eu conheci na outra igreja, conheci o diácono que falou para o pastor que eu tinha chegado dos Estados Unidos. Sabe aqueles negócios assim? Aí o pastor falou: hoje nós temos aqui o pastor Pedro Medina, que veio dos Estados Unidos, vai pregar para nós. E me deu o microfone. A hora que eu segurei o microfone, nessa troca de o pastor me deixar o microfone, o Espírito Santo disse: não cumprimente a igreja, diga para ele que essa igreja não é dele, que ele vai embora. Falei: pronto, Senhor, o primeiro lugar que eu vou pregar, eu vou falar um trem desse? Irmão, a sorte que ninguém me conhecia. Eu já olhei para um rumo da porta para ver qual diácono era mais fraco, que eu tinha que passar por ali, eu ia embora correndo. Falei: pastor, assim diz o Senhor. Ele olhou para trás, ele estava ainda igual o pastor saindo do púlpito assim, ele olhou para trás. Assim diz o Senhor: Deus está te levando desse lugar, essa igreja não é sua, esse povo não é seu, Deus tem outra coisa para você, pastor. Aí eu fiquei já olhando para o rumo da porta, né? Ele começou a chorar. Aí eu falei: bom, você começou a chorar porque Deus está usando, né? Ele começou a chorar na hora. Ele disse assim: olha, semana que vem eu tenho que... vai ser a minha despedida. Eu estou indo assumir outra igreja em outro estado. E eu não sabia, eu não tinha confirmação de Deus, eu não queria ir. Mas Deus acabou de usar a tua boca. Aí ele disse assim: prega o que você quiser, Deus te use. E ele disse: e outra coisa, você vai vir na minha despedida. Eu falei: amém. Então na outra já tinha duas vezes para pregar já. Em vez de 6 meses eu já estava pregando em 2 semanas, né? Aí Deus usou a gente. No outro domingo era a despedida dele. Estava todos os pastores daquele ministério. Era o Ministério Assembleia de Deus de Goiânia, Ministério Fama, que é o bairro chama Fama lá em Goiânia. Estava aquele monte de pastor, irmão. E eu era o pregador da noite. No meio da pregação, o Espírito Santo falou comigo assim: diga que tem uma moça que eu vou curar ela da perna dela, que a perna dela é curta e vai crescer.
E eu dei, no meio da pregação, eu falei, olha, irmão, Deus mandou eu parar a pregação para dizer que tem uma moça aqui que precisa, Deus vai curar a perna dela. Irmão, ela deu um grito lá de trás, ela estava na porta. E eu não entendi aquele grito, ela gritou com muita força, chocou a igreja assim. Eu falei, por que você deu esse grito assim? Ela disse, porque hoje de manhã eu tive uma discussão com meu pai. Eu falei, como assim? Ela disse, eu discuti com meu pai porque meu pai disse que amanhã, que era segunda-feira, era para mim ir no médico fazer a plataforma do meu pé, porque ele não aguentava mais me ver mancando. E ela discutiu com o pai, ela falou assim, eu nunca vou fazer uma plataforma daquela, porque algum dia minha perna vai crescer. Aí eu chamei ela no altar, coloquei os pastores tudo ao redor dela, medimos a perna dela, dei a ordem, a perna dela cresceu diante dos olhos de todos os pastores que estavam lá. Aleluia. Foi lindo. Foi lindo demais. E ali começou, eu preguei quase todas as províncias da Espanha, me tornei um grande pregador naquela nação. Nessas viagens eu conheci a minha esposa, ela estava sentada na igreja, e ela era bem jovenzinha, e eu falei, venham todos os jovens aqui na frente, eu só queria que ela viesse. Venham os jovens, eu também era jovem. Aí ela chegou, sentou, ficou bem pertinho ali. Aí eu fui orando, aí quando eu fui orar por ela, eu pisei no pé dela, pus a mão na cabeça dela e disse, aonde pisar a planta do vosso pé. Deu certo, irmão, casei. Hoje lá na minha igreja, os jovens estão tudo pisando nos pés das meninas antes de casar. E todos estão dando certo. Aleluia. E ali, eu fiquei quase 10 anos na Espanha. Levantei 2 igrejas, uma rádio cristã, uma escola de inglês, uma loja de sapato e uma escola teológica. E tudo estava indo bem. E eu era seminarista e dava seminários e pregava conferências na Espanha toda. E um dia o Espírito Santo disse para mim, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu falei, de novo, Deus? De novo? E aí nós fechamos a loja, fechamos a escola de inglês, depois fechei a escola de teologia, depois entreguei a igreja, entreguei a rádio para outro ministério, fizemos as malas para uma terra que só Deus sabe onde que ia ser. Eu e minha esposa ficamos 2 anos viajando com 2 malas cada um, sem saber onde a gente ia morar. Aí nós fomos para a Itália, fomos para os Estados Unidos, um monte de estados dos Estados Unidos, fomos para a Colômbia, República Dominicana, Porto Rico. E um dia eu falei para ela, vamos para o Brasil. Cadê o pastor? Até que hora que eu tenho? Que eu nem lembro, se não me falaram hora. 9h30? Mais? É tudo empresário milionário aqui, não acorda cedo, né? Posso contar as histórias ou não? Tá interessante? E aí, eu falei para minha esposa, meu amor, vamos lá no Brasil. Vamos conhecer. Fazia mais ou menos 10 anos que eu não pisava no Brasil. Falei, vamos lá, até eu tô com saudade do Brasil. Pra você conhecer minha família, minha avó, meus tios, meu primo, comer um pão de queijo, sabe o que é isso? Aí a gente foi lá em Uberlândia também. E aí, quando a gente chegou no Brasil, o último lugar que eu achei que ia ser meu ministério, porque todo o meu ministério foi desenvolvido em espanhol, meu livro era em espanhol, meu YouTube era em espanhol, meu Facebook era em espanhol. Só tinha um país que eu não conhecia nenhum pastor, Brasil. Falei, aí Deus, quando eu pisei no Brasil, Deus falou, essa é a terra. Eu falei, Deus, o único lugar que eu não quero, o Senhor quer. Tá de brincadeira? Eu não tenho agenda nesse país, ninguém sabe quem é Pedro Medina no Brasil. E aí nós chegamos e fomos começar tudo de novo. Só que agora eu e a minha esposa. Aí nós ficamos rodando o Brasil, pregando em vários estados. Aí o dia que eu pisei em Santa Catarina, o Espírito Santo falou, é aqui. Eu quero comparar essa história e mostrar o que Deus fez na nossa vida. E eu quero contar uma história que aconteceu quando a gente veio para o Brasil e estava recomeçando a nossa vida aqui no Brasil. Um dia eu recebi uma ligação do meu pai.
essa ligação foi a pior ligação da minha vida. Não foi nada de morte, mas foi triste porque meu pai, ele disse para mim assim: filho, para com essa palhaçada. Eu falei: o que você está falando, pai? Ele disse: esse negócio de milagres, esses vídeos seus que você está postando, você virou motivo de zombaria dentro do hospital aqui, meus amigos zombam de você. Vai estudar alguma coisa, para com essa palhaçada. Ele usou esse termo. Aquele foi o dia mais triste, porque tudo que um homem quer é a aprovação de um pai. Às vezes a gente vive a vida inteira tentando conseguir a aprovação do pai. Então aquele dia foi muito ruim para mim. Então meu pai teve a primeira decepção quando eu me tornei missionário. E agora a segunda decepção porque ele disse que eu era um charlatão, que eu estava com essa palhaçada de milagres. Eu disse: pai, não é palhaçada e não é mentira, tudo que o senhor está vendo no vídeo é verdade. Ele: não, mas não fica postando isso não e tal. E aí, ele mora em Alto Araguaia, Mato Grosso, pertinho de Rondonópolis. E um dia eu estou passando por lá e eu fiquei alguns dias lá com ele. E o pastor da igreja presbiteriana renovada, pastor Célio, me convidou para pregar na cidade dele. Eu falei: pai, vem comigo, eu vou pregar aí na tua cidade, vou dormir na sua casa, o senhor vem me ver pregar. O senhor nunca me viu pregar numa igreja? Ele: não, eu vou. E ele fazia anos, uma década que ele não entrava para sentar na igreja. Ele sentou lá no cantinho, na porta, aquele que você dá um passo e já está fora da igreja assim. Sempre tem um, né? Deixa eu ver se hoje tem um. Tem um lá, ó. Sempre tem um que você está naquele lugar que você está lá, ó. Sempre tem. Nunca viu esse lugar vazio. O lugar primeiro que enche na igreja. Jesus te ama, viu? Jesus vai te pegar hoje. Você lá atrás, não é você não. Você está na frente. O menino está atrás de você lá, ó. E aí eu preguei, irmão, e eu falei: sabe uma coisa? Eu vou fingir que nem estou vendo meu pai aqui. Aí chegou um momento que eu falei: agora eu vou orar pelos enfermos. E veio uma mulher com o filho no colo, uma filha no colo, de 1 ano e meio aproximadamente, e disse assim: pastor Medina, ora. Engraçado, né? Pastor Medina e meu pai é doutor Medina. Estava o doutor Medina e o pastor Medina no mesmo lugar. Ora pela minha filha, porque daqui 15 dias em Cuiabá ela vai fazer uma cirurgia de coração, peito aberto. Ela tem um defeito no coração. Eu pus a mão na criança e disse: em nome de Jesus, receba um coração novo agora. E falei para a mãe, peguei o microfone e falei: moça, vai no médico, faz um exame, porque eu creio que ela não vai operar. Vai no médico. E fui, jantei na casa do meu pai, no outro dia fui embora. E cheguei em Balneário Camboriú. 2 dias depois meu pai me liga: filho, oi pai, tudo bem? Bom. Você lembra que você pregou aqui? Lembro. Você lembra que você orou por uma menina, uma moça que estava com a filha no braço? Lembro. Lembra que ela tinha um problema no coração? Lembro. Lembra que você falou para ela voltar no médico? Falei: lembro. Pois é, o médico sou eu. Irmão, ô glória! Irmão, quase caí para trás, minha boca ficou branca, baixou minha pressão na hora. Eu falei: pronto, faltava ele falar que não aconteceu nada. Eu falei: pai, o que aconteceu, pai? Ele disse assim: você arrumou um problema para mim. Eu falei: ele não melhorou nada falando isso para mim. Eu falei: que problema, pai? Ele disse: acabei de falar com o cirurgião de Cuiabá, porque a operação que ele ia fazer é baseada na imagem que eu mandei para ele, porque eu sou especialista em ultrassom de coração. E ela acabou de sair daqui e a menina não tem mais o defeito no coração. Eu estou uma briga danada com esse cirurgião. Eu quero dizer que você é um homem de Deus de verdade. Quando eu cheguei no Brasil, a gente não tinha nada. Eu não tinha nem CPF. Meu CPF não constava nada, eu tive que ir lá fazer o CPF. Eu tinha saído daqui com 14 anos. E eu nem sabia o que era CPF. Eu lembro que eu fui contratar um chip da Viva. A moça falou: moça, eu não posso dar o contrato. Era R$100 por mês. Porque a gente não sabe se você vai pagar, porque você não tem histórico de nada. Você não existe. Eu falei: eu sei, moça, eu morei fora. Aí eu tive que imprimir um extrato da conta para mostrar que eu tinha dinheiro para pagar R$100 para ela. Para a gerente aprovar um contratinho da Vivo de R$100 por mês. Não tinha como alugar apartamento.
tinha como fazer nada, nem muito dinheiro eu tinha. E minha esposa grávida. E o bebê nasceu aqui no Brasil, a gente não tinha um amigo na cidade, ninguém. Lá em Balneário Camboriú foi onde Deus mandou a gente nos instalar por uma palavra de Deus. Quando meu filho nasceu, no dia que meu filho nasceu, eu tive uma visão e o Espírito Santo falou assim: você vai receber uma ligação da África e você vai ter que ir nesse lugar. Passou pouco depois, meu filho de nenenzinho ainda ali, janeiro, fevereiro, eu recebi a ligação para ir para Moçambique. E eu lembro que eu tinha uns 20 mil reais na conta, só a passagem foi 15 mil. E o combinado era que eu não ia ganhar nenhuma oferta, era eu que tinha que pagar para ir lá pregar. Mas eu lembro que Deus, eu falei para minha esposa no dia que meu filho nasceu, Deus falou para mim que eu vou receber uma ligação para ir para a África, eu tenho que ir. Quando eu cheguei em Moçambique, na conferência, o Espírito Santo falou comigo: eu te trouxe aqui, mas não é para você pregar, você vai pregar, mas o propósito é outro. Eu tenho um encontro contigo. Eu fiquei 3 dias chorando e tendo visão. Eu não queria abrir igreja. A última coisa que eu queria no mundo era abrir uma igreja. Eu gostava de sair para pregar. E o Senhor me mostrou uma mega igreja em Balneário Camboriú, uma universidade cristã. E eu enviando, abrindo igrejas no mundo inteiro, enviando jovens que eu estava formando. Eu chorei durante 3 dias. No último dia, tinha um profeta, o nome dele é Reinhard. Ele é austríaco, ele morava em Goiânia na época. Reinhard Hartler, um nome bem austríaco. E ele era um dos pregadores. Alguém já ouviu falar do Reinhard, profeta? Aqui não, ele não passou por aqui, mas ele rodou muito o Brasil. E ele disse para mim assim: Medina, assim diz o Senhor, Deus acabou de te entregar 50 nações. Eu não entendi, mas eu gostei do número e fiquei no meu coração. Eu já estava achando grande demais, eu tenho uma grande igreja, né, na visão. Falei, agora 50 nações? Que história é essa? E aí, lembrei de uma história, quando eu cheguei no Brasil, que eu não tinha nenhum lugar para pregar. Meu tio me levou para conhecer um pastor. E esse pastor disse para mim assim: gostei de você, rapaz. Ele falou assim: eu tenho 50 igrejas para você pregar. Ele disse assim: me dá teu preço que você prega em todas elas. Quando ele disse me dá teu preço, eu falei: preço? Cobrar para pregar? Pôr preço na minha pregação? E eu disse para ele: pastor, obrigado, vamos entrar em contato. E eu nunca liguei para aquele pastor, porque eu nunca achei que eu poderia cobrar um preço para poder pregar numa igreja. Eu renunciei 50 igrejas para pregar e continuei sem agenda nenhuma. Mas depois Deus me deu 50 nações. Já estamos por 20 e poucas. Agora, 50 nações é muito mais profundo, porque isso faz parte do coração da visão da nossa igreja. Quando eu voltei da África, lá Deus curou uma menina cega. Eu tenho até o vídeo no meu aqui. Foi lindo o que Deus fez lá. Voltei da África e minha esposa estava me esperando em casa com o bebê, né, recém-nascido. Falei: meu amor, nós vamos abrir uma igreja. Ela: como assim? Falei: Deus falou comigo e me mostrou, e vai ser lindo. Não tinha dinheiro, eu não tinha um membro. Não tinha nada. Não tinha um microfone, não tinha uma cadeira. Falei: nós vamos abrir uma igreja. Deus falou comigo, vai ser linda, vai ser grande. Inclusive naquela época minha esposa quase entrou em depressão, porque ela não saía de casa, a gente não tinha amizades. Ela estava aprendendo a falar português. Eu lembro quando eu voltei da África, eu peguei o carro, não tinha nem carro, eu nem lembro como é que eu fiz, eu acho que fazia andando, ou aluguei um carro, aí eu rodei todas as ruas de Balneário, eu lembrei, uma pessoa me levou de carro, e eu rodava todas as ruas, todos os lugares que eu liguei para alugar, para abrir a igreja, era 2 calção, mais fiador. Eu não tinha fiador, nem calção, nem dinheiro. Tinha nada, tinha fé só e um Deus Todo-Poderoso. E aí eu entrei num bairro, chama Bairro das Nações, em Balneário Camboriú, numa rua chamada Áustria. E tinha uma plaquinha assim, um papel sulfite colado na parede: aluga-se. Liguei, fui lá ver, falei para a mulher: gostei. Era um salãozinho, era mais ou menos a metade desse púlpito aqui, ó, cabia 50 cadeiras.
E tinha 2 banheirinhos, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Mas estava pintadinho, pronto para entrar. Eu falei para ela o seguinte: você vai me dar a chave. No final do mês eu te pago o primeiro aluguel. Não tem calção, não tem nada, não tem fiador. Ela: gostei de você, toma a chave. E o profeta era da onde? Da Áustria. E a rua era qual? Áustria. E o bairro chama como? Nações. No 2º ano de igreja, eu fui fazer um evangelismo e mandei o menino imprimir todas as ruas do bairro das Nações para a gente enviar de 2 em 2 por rua, por ordem alfabética das ruas do bairro. Quando a gente contou quantas ruas, quantas nações tinha no bairro, tem exatamente... Dê um aplauso a Jesus. No 2º ano de igreja, um membro da minha igreja vem correndo. E ele falou: pastor, preciso falar contigo. Chegou os meninos na minha casa: pastor, seguinte, a gente foi criado dentro da casa do pastor Cisino. Alguém já viu do pastor Cisino? Que fazia os Gideões lá em Camboriú. Quem conheceu, já ouviu falar? O pastor Cisino já pregou aqui? O senhor conhecia o pastor Cisino? Bernardino dos Gideões? Ele falou assim: pastor, que ano que o senhor veio para o Brasil? Eu falei: 2016. Que dia que é o seu aniversário? Eu falei: 30 de julho. Aí eles abriram o celular assim, mostraram para mim no Google. Falou: pastor, o pastor Cisino morreu dia 30 de julho de 2016. E eles falaram assim: o senhor tem uma missão de 50 nações, não é? Aí eles mostraram assim no celular. Estava lá: pastor Cisino tinha alcançado 40 e poucas nações e tinha vontade de alcançar 50 nações. A esposa dele, né, a viúva, chegou na minha igreja esse ano, na primeira semana de janeiro. Eu estava fazendo um culto profético. Quando acabou o culto, ela olhou para mim, eu fui cumprimentar ela, disse: você vai terminar o que o meu marido não terminou. Eu falei: o que o teu marido não terminou? Ela disse: uma faculdade para formar pastores para enviar para 50 nações. Aleluia. E para encerrar, a igreja estava começando. E eu lembro que foi 2020, 22, 21. Estava chegando o meu aniversário de 30 de julho. E eu disse para Deus: Deus, me dá um presente. Eu falei: Deus, eu tenho 30, não sabia quantos, 30 e poucos anos eu estava fazendo. Eu falei: eu nunca te pedi um presente, mas esse ano eu vou te pedir um presente. Eu quero comprar o carro dos sonhos do meu pai, mas eu não tenho dinheiro. Meu pai sempre gostou de Landau. Quem já viu Landau? Ford Galaxy Landau. E eu falei: um dia eu quero honrar o meu pai. Eu quero dar esse carro para ele. 8 cilindros. Eu quero aquele, de colecionador. Só que eu não tinha nem 10 mil reais para comprar esse carro. Eu falei: Deus, eu não tenho de onde tirar dinheiro, mas o Senhor vai me dar esse dinheiro. E eu fiquei orando o mês de maio, junho, e já comecei a olhar. E tudo era caríssimo. Os baratinhos eram assim, todo enferrujado, caindo aos pedaços. E eu lembro que eu estava no shopping. Faltava alguns dias para o meu aniversário. Eu estava o pastor Munguba, o reverendo Munguba, que é lá de Fortaleza, não sei se vocês conhecem, meu amigo, no shopping, tomando café na Copenhague. De repente, eu recebo uma notificação no celular. Acho que era 17 ou 18 de julho, meu aniversário é dia 30. Quando eu olhei, era um Pix de 200 mil reais. Eu nunca tinha visto um valor desse na minha vida. E o Espírito Santo falou: compra o carro para o seu pai. Eu comprei o carro para ele. Liguei para ele e falei: pai, vem passar uns dias aqui em casa. Vou te dar um presente. Ele: qual que é o presente? Eu falei: vou pagar a tua passagem. Na cabeça dele o presente era comprar a passagem, que ele achou que eu nunca ia ter dinheiro para comprar a passagem dele. Aí eu paguei a passagem dele. Ele falou: filho, não precisa, meu filho, comprar a passagem. Eu falei: não, mas eu sei que eu sou missionário, pai, mas eu tenho dinheiro para pagar a tua passagem. Aí
Ele chegou lá, eu levei ele no restaurante mais caro lá, na frente do mar, onde tinha um gramado, tinha até um helicóptero descendo lá. Eu estacionei o Landau na frente do mar, só no gramado, coisa mais linda. E paguei o camarão. Ele foi tirar para pagar, porque ele achou que eu não tinha dinheiro. Eu falei, não, eu pago, pai. Eu falei, pai, vamos lá fora dar uma olhadinha no mar? Quando a gente chegou lá fora, tinha um Landau estacionado sozinho na frente do mar. Ele abriu o olho e ele falou, meu Deus, olha esse carro. Eu falei, vamos lá ver esse carro? Vamos tirar uma foto com o carro? Aí os meninos, o Lucas que está aí, estava lá, fingindo que estava tirando foto do carro para outra pessoa. Eu falei, ô moço, tira uma foto nossa? Ele, não, tiro e tal. E o vídeo vocês vão ver agora como é que foi a entrega do Landau para o meu pai. Lucas preparou, não? E aí eu encerro a pregação. Vai tirar uma foto nossa, vem. Moço, vem cá. Tá filmando? Esse menino é da igreja. É? Queria que você me levasse, pai. Queria que você me levasse pra dar uma volta no seu carro. Ah, você tá brincando? É verdade. É! Sério, cara. Esse Landau é meu? Esse Eu Landau tava é seu. desconfiado que ele tava fazendo alguma surpresa. Ele saiu aqui pra O que é isso, cara? Abre a porta aí, velho. Presentaço, bicho. Eu tava desconfiada. É Eu seu, tava, cara. esse Esse Pedro. menino é da igreja, como é que é o nome dele? É o Lucas. Ô, Lucas, tudo bem, Lucas? Tudo bom? Que bacana, cara. E aí, é seu, cara. Cara, tá lindo. É todo seu. Vamos colocar num guincho e vai levar lá pra tua casa. Que legal. Olha só, cara! Dá uma acelerada pra ver se ele funciona. Só dá uma acelerada. Rapaz, é motor, hein? Olha! Tira aí pra mim. É, Essa noite maravilhosa. cara! Dá uma acelerada aí, ó. É lindo! Meu pai ia me dar um carro. E quem terminou dando um carro pra ele fui eu. O carro dos sonhos dele de colecionador. Cara. O missionário que foi dormir no chão, que foi pregar para bruxa na Espanha, que chegou no bairro das Nações sem uma cadeira, um microfone para começar a igreja.